O champanhe Dom Perignon borbulhava na taça de cristal, mas Isabela Monteiro nem sequer o tocou. Seus olhos verdes contemplavam a vista panorâmica de São Paulo através das janelas do cobertura, enquanto o rumor da festa em sua homenagem ecoava ao fundo. Mais uma celebração vazia. Mais uma noite cercada de sorrisos interesseiros e conversas superficiais. Isabela, querida! A voz estridente de Mariana cortou seus pensamentos. Precisa conhecer o Alexandre. Ele é dono de uma construtora e está solteiro. O sorriso predatório da socialite não escapou à percepção aguçada de Isabela. Alexandre se aproximou com um sorriso calculado, os olhos rapidamente avaliando o vestido Chanel dela, o colar de pérolas Mikimoto, a bolsa Hermès. Ela conhecia esse olhar. Era o mesmo que via nos rostos de todos os homens que se aproximavam dela nos últimos anos. É um prazer, Isabela. Mariana me contou sobre seus investimentos no setor imobiliário. Adoraria conversar sobre algumas oportunidades. As palavras de Alexandre se perderam no ar, enquanto ela observava seus lábios se moverem, falando sobre lucros, sociedades, multiplicação de capital. Com licença, Isabela murmurou, afastando-se em direção à varanda. O ar frio da noite tocou sua pele como um alívio. Lá embaixo, a cidade pulsava com vida real. Pessoas voltando do trabalho, crianças brincando nas praças, casais caminhando de mãos dadas sem calcular o patrimônio um do outro. Aos 28 anos, Isabela Monteiro era a herdeira de um império construído pelo avô. A Monteiro Holdings controlava desde mineração até tecnologia, fazendo dela uma das mulheres mais ricas do país, mas também uma das mais solitárias. Cada namoro começava igual, interesse genuíno pela sua personalidade, conversas profundas, promessas de simplicidade, até descobrirem quem ela realmente era. Então tudo mudava. Os presentes caros apareciam, os planos grandiosos surgiam, as declarações de amor se multiplicavam junto com os pedidos de pequenos empréstimos. Não aguento mais, sussurrou para a noite, as lágrimas finalmente escapando. Na manhã seguinte, Isabela acordou com uma resolução cristalina. Sentada na mesa de mármore da sala de jantar, observava a Rosa, sua governanta há 15 anos, servir o café. Rosa, preciso te fazer uma pergunta. Como você me conheceu? Como assim, querida? Se você não soubesse nada sobre mim, sobre minha família, sobre meu dinheiro, quem você acharia que eu sou? A mulher mais velha pausou surpresa. Uma moça inteligente, um pouco teimosa, com um coração enorme que insiste em se esconder atrás de muros altos. Isabela fechou os olhos. Era isso. Ela precisava derrubar os muros. Nas 2 semanas seguintes, Isabela elaborou um plano meticuloso. Através de contatos discretos, descobriu sobre um experimento social que estava sendo desenvolvido por uma produtora independente. Encontro às cegas, um reality em que uma mulher conviveria com 10 homens em situações cotidianas, testando compatibilidade emocional e autenticidade. Mas ela modificaria as regras. Senhor Roberto, disse ao seu advogado mais confiável, preciso que você congele meus cartões de crédito principais e abra uma conta com apenas R$ 5.000. Também preciso de uma identidade falsa, legal, que não possa ser rastreada até mim. O homem enrugado a olhou por cima dos óculos. Isabela, isso é perigoso. E se algo acontecer? Algo já está acontecendo, Roberto. Eu estou morrendo por dentro. Isabela Monteiro oficialmente morreu em um acidente de carro encenado. Notícia controlada que não chegaria à mídia por 2 semanas. Em seu lugar, nasceu Ana Silva, de 27 anos, balconista desempregada de uma loja de roupas. O apartamento que alugou no bairro da Vila Madalena contrastava brutalmente com sua cobertura. 2 cômodos pequenos, móveis simples, uma geladeira que fazia barulho.
Mas havia algo libertador naquela simplicidade. Sentada na cama estreita, Isabela, agora Ana, olhou no espelho. Sem maquiagem profissional, sem roupas de grife, sem joias. Apenas ela. E pela primeira vez em anos, gostou do que viu. No dia seguinte, ela se inscreveu no programa. Durante a entrevista, inventou uma história cuidadosamente construída. Órfã criada por uma tia, trabalhava desde os 15 anos, sonhava em encontrar alguém especial para construir uma família. Por que quer participar do programa? Perguntou a produtora. Porque cansei de conhecer homens que só se interessam pelo que podem tirar de mim. E pela primeira vez em semanas, não estava mentindo. O programa começaria em uma semana. 10 homens de diferentes perfis socioeconômicos, idade entre 25 e 35 anos, todos em busca de um relacionamento sério. Eles não saberiam que estavam sendo filmados nas situações mais reveladoras, nem que a mulher simples que conheceriam possuía mais dinheiro que todos eles juntos. Isabela passou os últimos dias se preparando. Aprendeu a cozinhar pratos simples, treinou seu acento para soar menos polido, estudou sobre empregos que nunca teve. Comprou roupas em lojas populares, cortou e tingiu o cabelo em um salão do bairro. Na noite anterior ao início do experimento, ela se olhou no espelho do pequeno banheiro. A mulher que a encarava de volta era alguém que ela não reconhecia, mas que curiosamente a fazia sentir mais ela mesma do que nunca. Ana Silva, disse em voz alta, testando o nome. Vamos descobrir quem vai te amar pelo que você realmente é. Do lado de fora, a cidade continuava sua dança noturna, indiferente ao fato de que uma das mulheres mais ricas do país estava prestes a apostar tudo numa busca desesperada por algo que o dinheiro nunca conseguira comprar. Amor verdadeiro. O telefone tocou. Era a confirmação da produção. Em 12 horas, Ana Silva conheceria os 10 homens que poderiam mudar sua vida para sempre. A questão que martelava em sua mente era simples e aterrorizante ao mesmo tempo. E se nenhum deles me amasse? E se mesmo sem dinheiro, eu ainda não fosse o suficiente? Isabela fechou os olhos e respirou profundo. Amanhã, ela descobriria se o amor que procurava existia ou era apenas mais uma fantasia de uma mulher rica e solitária. O estúdio disfarçado de casa comum em Pinheiros fervilhava de nervosismo. Ana Silva. Isabela ainda lutava para responder automaticamente a esse nome. Ajeitou a blusa simples de algodão enquanto observava através da cortina os 10 homens que aguardavam no quintal. Marcos, 29 anos, professor de educação física. Sorria fácil e cumprimentava todos com apertos de mão firmes. Usava uma camisa social barata, mas bem passada. Diego, 32 anos, engenheiro civil, desempregado. Mexia no celular constantemente, o senho franzido, revelando ansiedade. Suas roupas eram de marca, mas visivelmente antigas. Pedro, 27 anos, garçom e estudante de administração noturna. Conversava animadamente com outros candidatos, gesticulando muito. Tinha um sorriso contagiante e olhos curiosos. Tiago, 31 anos, funcionário de banco. Observava tudo em silêncio, analisando cada detalhe. Suas unhas estavam perfeitas, o cabelo impecavelmente cortado. Lucas, 26 anos, designer gráfico freelancer. Usava óculos de armação grossa e uma camiseta com estampa de banda independente. Fotografava discretamente o ambiente. Roberto, 34 anos, motorista de aplicativo e pai solteiro. Falava ao telefone em voz baixa, provavelmente com a filha. Quando desligou, seus olhos revelaram cansaço e ternura. Ana, está pronta? A produtora tocou seu ombro suavemente. Isabela respirou fundo. Estou. A porta se abriu e ela entrou no quintal. 10 pares de olhos se voltaram para ela simultaneamente. O silêncio durou apenas segundos, mas pareceu eterno. Oi, pessoal. Eu sou a Ana. Marcos foi o primeiro a se aproximar. Prazer, Ana. Marcos. O aperto de mão foi firme, o olhar direto.
Você está nervosa também? Um pouco. Ela admitiu. Isso era verdade. Normal. Também estou. O sorriso dele pareceu genuíno. Felipe se intrometeu na conversa. Ana, você trabalha com o quê? Tem cara de modelo. O comentário veio acompanhado de uma olhada que a percorreu da cabeça aos pés. Eu trabalho numa loja de roupas. Nada muito interessante. Isabela se lembrou da história que havia ensaiado. Loja de roupas femininas? Deve ganhar bem, né? Essas lojas rendem uma grana boa. Na verdade, sou só a balconista. Ana respondeu, observando atentamente a reação dele. A expressão de Felipe mudou sutilmente, o interesse diminuindo visivelmente. Ah, entendi. Ele já procurava outra pessoa para conversar. Rodrigo se aproximou discretamente. Desculpa o Felipe. Às vezes ele fala sem pensar. Ofereceu um copo de suco. Fiz uma limonada. Espero que goste. Ana aceitou o copo, notando o cuidado dele em limpar as mãos antes de servir. Obrigada. Você que fez? Gosto de cozinhar. É minha profissão, mas também meu relaxamento. Os olhos de Rodrigo brilharam ao falar sobre culinária. E você? Gosta de cozinhar? Estou aprendendo. Ainda queimo algo. Rodrigo riu, um som genuíno. Todo mundo já passou por isso. Se quiser, posso te ensinar algumas receitas básicas. Antes que Ana pudesse responder, Diego interrompeu a conversa. Ana, posso falar com você um segundo, em particular? Ela o seguiu até um canto mais reservado do quintal. Diego olhou em volta, certificando-se de que ninguém os ouvia. Olha, vou ser direto. Estou desempregado há 6 meses. Engenheiro civil. Mas o mercado está difícil. Mas tenho projetos, sabe? Ideias que podem render muito dinheiro. Se der certo entre a gente, posso te incluir nos investimentos. Ana o observou cuidadosamente. Que tipo de investimentos? Construção civil, casas populares. O governo está incentivando, tem muito subsídio. Só preciso de um capital inicial. Uma parceria, entende? Você entra com uma parte, eu com um conhecimento técnico. Diego, nós mal nos conhecemos. É por isso mesmo, é o momento perfeito. Ninguém vai desconfiar se você conseguir um empréstimo pequeno, uns 50 mil. Em 6 meses, triplicamos o valor. Ana sentiu um frio no estômago. Nem sabia quanto ela ganhava, ou fingia ganhar, e ele já falava em 50 mil reais. Vou pensar, disse, se afastando. A tarde continuou com dinâmicas propostas pela produção. Jogos de perguntas e respostas, atividades em duplas, momentos de convivência livre. Ana observava cada gesto, cada palavra, cada reação. Quando esqueceu a carteira e não conseguiu pagar o lanche que havia pedido, Pedro imediatamente ofereceu pagar sem fazer alarde. Tiago, por outro lado, fez questão de comentar alto. Nossa, Ana, como você esquece a carteira? Eu nunca saio de casa sem dinheiro. Roberto, o motorista, contou sobre a filha de 8 anos com um orgulho genuíno, mostrando fotos no celular. Ela é minha vida. Qualquer mulher que entre na minha vida tem que entender que somos um pacote. André, o personal trainer, passou a tarde inteira falando de academia, músculos e dietas. Quando Ana mencionou que não praticava exercícios regularmente, ele fez uma careta. Como assim? Você tem que se cuidar, Ana. Mulher que não se cuida não conquista homem de verdade. Lucas, o designer, era observador e fazia perguntas inteligentes sobre os sonhos dela, seus medos, suas expectativas. Quando ela disse que adorava ler, ele se animou genuinamente, recomendando livros e falando sobre autores que amava. Gustavo, o contador tímido, só se abriu quando descobriu que Ana também gostava de filmes antigos. Seus olhos se iluminaram ao falar de Casablanca e Cidadão Kane, e ela percebeu uma inteligência rara por trás da timidez. Ao final do dia, Ana tinha que eliminar 3 candidatos. A produção havia explicado que seria um processo gradual, de 10 para 7, depois para 4, depois para 2, até a escolha final. Naquela noite, sozinha no quarto que lhe foi designado, Ana anotou suas impressões. Felipe, interesseiro óbvio, perdeu interesse quando soube que ela era balconista. Diego, ambicioso demais, já falando em dinheiro no primeiro dia. André, superficial, machista,
ego inflado. Esses 3 seriam eliminados. Os outros 7 haviam mostrado, cada um à sua maneira, algum tipo de autenticidade, mas ela sabia que os verdadeiros testes ainda estariam por vir. Antes de dormir, Ana se olhou no espelho do pequeno quarto. Pela primeira vez em anos, havia passado um dia inteiro sendo tratada apenas como Ana Silva, balconista. Alguns homens a haviam desprezado por isso, outros a haviam respeitado. Interessante, murmurou para o seu reflexo. Agora vamos ver quem vocês realmente são. Do lado de fora, a noite de São Paulo continuava sua sinfonia urbana, indiferente ao fato de que uma das maiores fortunas do país estava descobrindo que sua verdadeira riqueza talvez não estivesse onde sempre imaginava. Uma semana havia se passado desde as primeiras eliminações, e Ana Silva começava a se sentir genuinamente parte daquela identidade construída. Acordava pensando como balconista, dormia sonhando com a vida simples que havia criado. Mas alguns dos 7 homens restantes estavam tornando essa linha entre realidade e fantasia perigosamente tênue. Hoje vocês vão conhecer pessoas muito especiais, anunciou a produtora, conduzindo o grupo até o lar de idosos Vila da Esperança. Vamos passar a tarde com os residentes. É uma atividade voluntária que fazemos mensalmente. Ana observou as reações. Gustavo, o contador tímido, imediatamente se ofereceu para ajudar a carregar as cadeiras. Roberto perguntou se podia ligar para a filha, explicar que chegaria mais tarde. Rodrigo já conversava com as cuidadoras sobre o que poderia preparar de lanche para os idosos. Pedro, o garçom estudante, fez uma piada sobre ganhar pontos com a namorada ajudando vovôs. Tiago reclamou discretamente que não havia sido avisado para levar roupas adequadas. Marcos e Lucas pareciam genuinamente interessados na atividade. Dona Cecília, 87 anos, foi a primeira a chamar a atenção de Ana. Sentada sozinha, numa cadeira de rodas, observava o movimento com olhos ainda vivos, mas carregados de melancolia. "Posso fazer companhia para a senhora?" Ana se aproximou delicadamente. "Pode, filha. Faz tempo que ninguém pergunta isso sem ser pago para isso." O sorriso de Dona Cecília era triste, mas acolhedor. Ana se sentou ao lado dela e logo estavam conversando sobre a vida. Dona Cecília havia sido professora, viúva há 15 anos, com filhos que a visitavam quando dava tempo. "Sabe o que mais sinto falta?" a idosa perguntou. "De alguém que me pergunte como foi o meu dia. Não como está se sentindo, que é pergunta de médico. Como foi o meu dia, que nem você está fazendo agora." Ana sentiu um nó na garganta. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre o seu dia sem interesse financeiro? Do outro lado do salão, ela observava os homens. Gustavo estava ensinando um senhor a jogar xadrez, com paciência infinita. Roberto empurrava a cadeira de rodas de uma senhora pelo jardim, ouvindo atentamente suas histórias. Rodrigo havia convencido a cozinha de deixá-lo preparar um bolo, e o cheiro doce já perfumava o ambiente. Marcos organizaram uma roda de conversa sobre esportes, animando um grupo de senhores que se lembravam de suas épocas de futebol. Lucas fotografava discretamente momentos especiais, pedindo permissão antes de cada foto. Mas Pedro passava mais tempo no celular que conversando. Tiago perguntava constantemente que horas eram, claramente ansioso para ir embora. "Aquele rapaz ali", Dona Cecília apontou discretamente para Gustavo. "Tem coração bom. Vê como ele olha nos olhos quando conversa? Isso não se aprende, filha. Ou se tem, ou não se tem." 2 horas depois, quando estavam saindo, ela presenciou uma cena que a marcou profundamente. Roberto se despedia de seu José, um senhor que havia contado sobre a filha que morava longe. "Seu José, posso voltar na semana que vem? Não pelo programa, só para conversar mesmo." Os olhos do idoso se encheram de lágrimas. "Fazia anos que ninguém me prometia uma visita." "Então está prometido." Ana sentiu o coração acelerar. Havia algo na simplicidade daquele gesto que a tocou de uma forma que nenhum presente caro jamais conseguira. No dia seguinte, a produção armou o segundo teste, uma situação de emergência financeira simulada. Ana recebeu um telefonema fake, na frente dos candidatos. "Como assim, despejada?" Ela gritou no telefone, interpretando o desespero. "Mas eu caguei o aluguel. Como que o cheque voltou?"
Pausou ouvindo a voz gravada do outro lado. 3 dias para sair, mas eu não tenho onde ir. Desligou o telefone com as mãos tremendo, parte interpretação, parte nervosismo real. As reações foram reveladoras. Tiago foi o primeiro a falar. Ana, você tem certeza que não misturou as contas? Isso não é normal acontecer. O tom era acusatório, como se ela fosse irresponsável. Pedro imediatamente ofereceu. Olha, minha irmã tem um sofá-cama. Não é luxo, mas você pode ficar uns dias lá. Gustavo se aproximou discretamente. Ana, se precisar de ajuda com alguma coisa, sei que não nos conhecemos há muito tempo, mas ninguém merece passar por isso sozinho. Roberto foi direto. Quanto você precisa? Posso emprestar o que tenho na poupança. Não é muito, mas... Rodrigo ofereceu. Posso conversar com meu chefe. Talvez role uma vaga temporária no restaurante, pelo menos para você se organizar. Marcos sugeriu. Que tal procurar a Defensoria Pública? Despejo assim, do nada, não é legal. Posso te acompanhar lá. Lucas perguntou. Você quer conversar sobre isso? Às vezes falar ajuda a clarear as ideias. Ana fingiu estar emocionada demais para responder na hora, dizendo que precisava de um tempo para pensar. Mas internamente estava catalogando cada reação. À noite, sozinha em seu quarto, ela fez anotações detalhadas. Pedro e Roberto haviam oferecido ajuda concreta e imediata. Gustavo, apesar da timidez, mostrara empatia genuína. Rodrigo pensou em soluções práticas. Marcos ofereceu orientação legal. Lucas focou no apoio emocional. Tiago, por outro lado, a havia julgado. No terceiro teste da semana, a produção apresentou uma oportunidade de investimento. Um ator contratado se passou por corretor, oferecendo a cada candidato a chance de investir em ações de uma empresa fictícia, mas promissora. É uma oportunidade única, o falso corretor explicava. A empresa está em fase de crescimento, mas precisa de investidores pequenos. R$ 1.000 agora podem virar 10 mil em 6 meses. Ana observou as reações com interesse científico. Tiago imediatamente quis saber mais detalhes. Pediu documentos, falou sobre liquidez e rentabilidade. Estava claramente interessado. Marcos foi cético. Cara, investimento que promete retorno rápido assim geralmente é furada. Ana, cuidado com isso. Pedro riu. R$ 1.000? Eu mal tenho 100 na conta, mas se der certo, me avisa que eu entro na próxima. Gustavo foi educado, mas firme. Obrigado, mas não invisto em nada que não entenda completamente. Roberto balançou a cabeça. Tenho uma filha para criar, não posso arriscar dinheiro em especulação. Rodrigo disse. Meu negócio é a cozinha, não o mercado financeiro. Não entendo disso. Lucas questionou. Como vocês conseguiram nossos contatos? Isso me parece meio estranho. Depois que o falso corretor saiu, Ana fingiu estar tentada pela proposta. Vocês acham que eu deveria investir? R$ 1.000 é muito dinheiro para mim, mas se realmente pode virar 10 mil? Tiago a incentivou. Ana, às vezes a gente precisa arriscar para crescer na vida. R$ 1.000 é pouco considerando o retorno. Todos os outros a desencorajaram veementemente. Ana, disse Rodrigo com seriedade, promessa de dinheiro fácil é furada sempre. Guarda tua grana. Roberto completou. Filha, se fosse tão fácil assim, todo mundo seria rico. Naquela noite, Ana sabia que precisava eliminar mais 3 candidatos. Tiago seria o primeiro. Sua insensibilidade com a situação do despejo e o incentivo a um investimento claramente duvidoso o desqualificavam. Pedro, apesar de bem-intencionado, mostrava uma leve leveza com questões sérias. Suas piadas em momentos inadequados revelavam imaturidade emocional. O terceiro foi mais difícil. Marcos era gentil e protetor, mas havia algo calculado em suas ações, como se estivesse sempre tentando impressionar. Sobraram 4. Roberto, Gustavo, Rodrigo e Lucas. 4 homens completamente diferentes, mas que haviam mostrado, cada um à sua maneira, autenticidade e caráter. Mas havia um problema crescendo no coração de Ana Silva. Ela estava se apaixonando. Não por um, mas por 2 deles. Roberto a comovia com sua dedicação à filha e sua generosidade natural. Havia algo paternal e protetor nele que a fazia sentir segura. Gustavo a intrigava com sua inteligência silenciosa e sensibilidade. As conversas com ele fluíam naturalmente, e ela percebia que poderia passar horas ouvindo suas reflexões sobre a vida.
Rodrigo a encantava com sua paixão pela culinária e cuidado com os outros. Havia uma gentileza nele que a aquecia por dentro. Lucas a desafiava intelectualmente e a fazia rir. Suas fotografias revelavam um olhar único sobre o mundo, e ela se pegava querendo ver tudo através dos olhos dele. Mas a pergunta que a atormentava todas as noites era a mesma. E se eles estivessem se apaixonando por Ana Silva, a balconista simples, e não conseguissem amar Isabela Mentosa, a herdeira milionária? E se, ao revelar sua verdadeira identidade, ela perdesse justamente aquilo que mais desejava encontrar? Por outro lado, como poderia construir um relacionamento baseado numa mentira tão grande? Ana se olhou no espelho do banheiro minúsculo. Há 3 semanas, ela era Isabela Mentosa, uma das mulheres mais ricas do país. Agora era Ana Silva, uma mulher apaixonada e confusa, dividida entre 4 homens genuínos e um segredo que poderia destruir tudo. "O que eu fiz comigo mesma?", sussurrou para o seu espelho. Lá fora, a madrugada paulistana testemunhava mais uma noite de insônia, de uma mulher rica descobrindo que o amor verdadeiro talvez fosse o preço mais alto que já havia tentado pagar. O quarto teste chegou uma semana depois, mais elaborado e cruel que os anteriores. Ana recebeu uma ligação desesperada na frente dos 4 homens restantes. "Como assim? Devo 20 mil reais." Sua voz tremia de pânico ensaiado. "Mas eu não fiz esse empréstimo. Como que meu CPF foi usado?" Ela pausou, ouvindo a gravação. "Vocês vão fazer o quê? Me incluir no Serasa? Mas eu vou perder o emprego." Desligou o telefone e desabou numa cadeira, escondendo o rosto nas mãos. As lágrimas que vieram foram genuínas. O peso da mentira estava se tornando insuportável. Roberto foi o primeiro a reagir. Sem dizer uma palavra, pegou o telefone dele e discou. "Alô, Maria? É o pai da Júlia. Olha, preciso sacar tudo da poupança hoje, é urgente." Fez uma pausa. Não aconteceu nada com a Júlia. É para ajudar uma pessoa muito especial." Ana o olhou chocada. "Roberto, não! Você não pode mexer no dinheiro da sua filha por minha causa." "Ana, eu trabalho há 15 anos. Economizo cada centavo pensando no futuro da Júlia." "Mas que futuro é esse, se eu não ensinar para ela que a gente ajuda quem a gente ama?" Gustavo se aproximou discretamente. "Ana, posso falar com você em particular?" Eles se afastaram do grupo. Gustavo a olhou nos olhos com intensidade incomum para alguém tão tímido. "Olha, eu não tenho 20 mil reais, nem 2 mil." Ele respirou fundo. "Mas eu entendo de contabilidade. Posso revisar todos os seus documentos, te ajudar a organizar as finanças, negociar com o credor. Às vezes, é só questão de mostrar que foi erro mesmo." A voz dele estava firme, mas as mãos tremiam ligeiramente. "E, se você quiser, você pode ficar no meu apartamento até resolver isso. Eu durmo num sofá." Ana sentiu o coração disparar. Havia algo na timidez corajosa de Gustavo que a desarmava completamente. Rodrigo apareceu com um papel nas mãos. "Ana, conversei com o meu chefe. Ele tem uma amiga advogada que faz consulta gratuita para casos assim. Anota o telefone dela." Pausou, olhando para os próprios pés. "E o restaurante está precisando de ajuda nos finais de semana. Não paga muito, mas é dinheiro extra enquanto você se organiza." Lucas permaneceu quieto durante toda a situação, apenas observando. Quando Ana finalmente o encarou, ele disse: "Posso falar com você depois? Quando você estiver mais calma?" Naquela noite, Lucas pediu para conversar com ela sós no jardim da casa. "Ana", sua voz estava diferente, mais séria. "Posso te fazer uma pergunta bem direta?" Ela assentiu, sentindo um frio no estômago. "Quem você realmente é?" O sangue de Ana gelou. "Como assim?" "Olha, eu sou designer. Trabalho com imagem, com detalhes. Suas mãos são macias demais para quem trabalha como balconista há anos. Sua postura é de quem frequentou escola cara. Você conhece vinhos,
Fala de arte como quem teve acesso à cultura desde pequena. Ana sentiu um mundo girar. Lucas, Você não trabalhou numa loja de roupas, não é? Não sei qual é a sua história real, mas sei que não é essa que você está contando. E o que você vai fazer com essa informação? A voz dela saiu mais fria do que pretendia, um reflexo da Isabela empresária emergindo. Lucas sorriu tristemente. Nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Todo mundo tem seus motivos, Ana. Ou seja lá qual for o seu nome verdadeiro. Só espero que os seus sejam bons. Por que você não me confronta? Por que não expõe a mentira? Porque eu me apaixonei. A resposta foi simples, direta. Me apaixonei pela mulher que conversa comigo sobre fotografia, que se preocupa com Dona Cecília no asilo, que fica genuinamente emocionada quando Roberto fala da filha. Ele encarou ela. Não importa se você é balconista ou rainha da Inglaterra. Importa quem você é quando ninguém está olhando. Ana sentiu as lágrimas brotar. Lucas, só me promete uma coisa. Quando tudo isso acabar, conta-me a verdade toda. Ela assentiu, incapaz de falar. No dia seguinte, Ana teve que eliminar mais 2 candidatos. A decisão foi agonizante. Rodrigo, apesar de toda a sua gentileza, havia mostrado sinais de possessividade. No dia anterior, quando ela conversara por muito tempo com Lucas, ele havia ficado visivelmente irritado. Você está dando muita atenção para ele, havia comentado com azedume. Lucas, ironicamente, foi o segundo eliminado. Não por falta de caráter, mas porque Ana percebeu que não conseguiria viver com alguém que conhecia a sua mentira. Como poderia olhar nos olhos dele todos os dias, sabendo que ele sabia que ela era uma farsa? Restaram Roberto e Gustavo. 2 homens completamente diferentes, mas ambos genuinamente apaixonados por Ana Silva, a balconista simples que ela havia criado. Roberto com sua força silenciosa e amor incondicional. Gustavo com sua inteligência tímida e coração generoso. Naquela noite, Ana tomou a decisão mais difícil de sua vida. Era hora de contar a verdade. Chamou os 2 para uma conversa no jardim. Suas mãos tremiam tanto que ela precisou escondê-las atrás das costas. Roberto, Gustavo, eu preciso contar uma coisa para vocês. Algo muito importante. Os 2 homens a olharam com atenção, percebendo a seriedade do momento. Eu menti para vocês. As palavras saíram como um sussurro. Sobre quem eu sou. Roberto franziu o senho. Como assim? Ana respirou fundo. Meu nome não é Ana Silva. Eu não sou balconista. Eu sou Isabela Monteiro. Gustavo piscou confuso. Isabela Monteiro? Esse nome me é familiar. Monteiro Holdings. Sou herdeira de uma das maiores fortunas do país. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto a olhava como se ela fosse uma estranha. Gustavo havia empalecido. Você é milionária? Roberto perguntou lentamente. Sim. E fingiu ser pobre? Sim. Roberto se levantou da cadeira, passou as mãos pelos cabelos e disse: Por quê? Por que você fez isso? As lágrimas finalmente vieram. Porque eu estava cansada de ser amada pelo meu dinheiro. Cansada de homens que só me viam como uma conta bancária. Eu queria encontrar alguém que me amasse de verdade. Mentindo? A voz de Roberto estava carregada de decepção. Você queria encontrar amor verdadeiro mentindo? Eu sei que está errado. Ana soluçou. Eu sei que não tinha o direito de brincar com os sentimentos de vocês, mas eu precisava saber. Precisava saber se alguém conseguiria me amar apenas por quem eu sou. Roberto balançou a cabeça. Ana, Isabela, seja lá quem você for, eu me apaixonei por uma mulher que não existe.
por uma balconista simples que se preocupava comigo e com a minha filha, que dividia as dificuldades comigo. Mas eu sou essa pessoa. Eu não fingi meus sentimentos. O carinho que sinto por vocês é real. É. Como eu posso acreditar em qualquer coisa que você disser agora? Ele se afastou alguns passos. Eu ia dar para você o dinheiro da poupança da minha filha. Dinheiro que economizei centavo a centavo durante 15 anos. Para ajudar uma mulher que tem mais dinheiro que eu vou ganhar na vida inteira. Roberto, por favor. Não. Não consigo. Desculpa, mas não consigo. Roberto se afastou, deixando Ana sozinha com Gustavo. O contador tímido permaneceu em silêncio por longos minutos. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, quase sussurrando. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso? Ana o olhou através das lágrimas. Eu me apaixonei pela mulher simples que você era. O resto é só cenário. Ele se levantou devagar, se aproximou dela e tocou gentilmente seu rosto. Mas você precisa decidir quem você quer ser, Isabela. Porque eu não posso me apaixonar por alguém que não sabe quem é. E então, ele também se foi, deixando Ana sozinha no jardim, cercada pelos destroços da mentira que ela havia construído. Ela havia apostado tudo na busca pelo amor verdadeiro, e talvez tivesse perdido justamente aquilo que tanto procurava. O programa havia terminado. Não havia vencedor. Apenas uma mulher rica e desesperadamente sozinha, que descobrira que às vezes a verdade custava mais caro do que qualquer fortuna. Naquela noite, Ana Silva morreu definitivamente. Amanhã, Isabela Monteiro teria que acordar e decidir quem ela realmente queria ser.